Bom dia, nono ano, professora Sandra Bazanini, Escola Nossa Senhora de Fátima, 30 de outubro de 2020. Aula de Filosofia, página 9. Queridos alunos, então continuando as nossas reflexões sobre como o nosso mundo está, temos aí alguns olhares sobre a guerra, né? Então, ali diz que a guerra nunca é uma boa maneira de resolver qualquer situação de conflito e a sua prática é inaceitável por causa das destruições que provoca. Então, se formos olhar desse sentido da guerra, né? Claro que a guerra é o contraditório à paz, é contraditório ao amor, é contraditório a muitas coisas. Gera e cultiva muitos destroços, né? Muitos caminhos do mal, apesar que alguns dizem que ela é um mal necessário, a gente sabe que de necessário ali não tem nada, é uma destruição total, né? Envolve muitas pessoas, muita gente inocente, é um mundo que ainda temos, né? E existem as guerras ocultas de todos os dias, nas favelas, nas periferias, dentro da nossa própria casa. Mas não é essa guerra que vemos aqui abordar no dia de hoje no tema de filosofia, né? É essa guerra que disputa o poder, que gera opressão, que gera conflitos de intolerância, que gera tanta morte, tanta destruição, desvasta, né? Devasta um povo inteiro. Essa guerra que oprime, que deixa a pessoa, o ser humano, em xeque em questão da sua existência, né? Por que existir? Existir diante de tantos conflitos. Antigamente se usava muita guerra para resolver problemas pessoais, mas principalmente no lado da finança, né? O poder era a busca por ter mais dinheiro, por ter mais espaço, por tomar o domínio do outro, né? Outros eram por motivos bem fúteis, como a questão da vingança. Não se tinha muito lado, né, de entender a paz, da cultura da paz. Se praticava a guerra por qualquer banalidade, pela disputa pelo amor de uma mulher, de uma rainha, às vezes por ter um castelo mais bonito e assim por diante. Já na página 10, vocês vão ter ali hora de filosofar. Quero que vocês leiam bem essa página 9, né, sobre a guerra, e faça ali algumas perguntas, alguns questionamentos, ou a própria sua opinião sobre essa questão da guerra. O que essa guerra tem para nós de uma forma filosófica? A guerra é pensada? A guerra é voltada para a questão da filosofia, a busca da sabedoria? Sabemos que não, mas coloque o seu ponto de vista, tá ok? Ética e cidadania vai falar aí também de uma cultura de guerra, que vai falar sobre alguns momentos de lazer e diversão. Essa questão da cultura da guerra é uma guerra mais pacífica, que é a questão dos jogos, né? Sejam eles jogos de tabuleiro, sejam eles jogos hoje, né, de videogames, jogos tecnológicos e assim por diante. Mas aí é para trabalhar a questão desta guerra, dessa cultura de guerra, onde as pessoas buscam habilidades, estratégias, né, para tentar vencer, para competir. Mas essa guerra aqui estabelecida é uma guerra mais saudável, onde as crianças, os jovens, os adultos buscam nessas competições desenvolver habilidades, né? Ter foco, entender que na guerra real do dia a dia, o nosso trabalho, essa guerra que não precisa de armas de fogo, essa guerra que é o trabalho, é a competição no emprego, né? A busca por melhores condições de vida, nos leva a traçar estratégias, a ter focos, a ter metas. E por isso a gente precisa entender que essa cultura de guerra é uma guerra pacífica, contraditória à cultura da paz, que é o que nós todos buscamos.
E daí vem novamente a abordagem: que mundo nós vivemos? Que mundo é esse? Esse mundo tão desigual, presente, né, no mundo todo, sobre a questão social muito gritante, diante da desigualdade, das injustiças dos direitos. Vai falar um pouquinho aí, vai citar sobre a canção composta pelo John Lennon, que era um ex-Beatle, né, foi assassinado de uma forma trágica, porque ele lutava pela paz, ele era um sonhador, ele sonhava com um mundo utópico, um mundo sem desigualdade, onde as pessoas podiam ter a paz, poderiam ter o direito de se abraçar, de se olhar nos olhos, de respeitar uns aos outros. Esse mundo é possível, né, gente? Ele não é impossível, depende de cada um de nós, mas infelizmente ainda somos limitados nas nossas ações. Logo mais vai vir aí o olhar de 3 filósofos, cada um no seu período, certo? Então vai começar ali a falar um pouquinho sobre Thomas More. Então, Thomas More, ele fez no seu livro Utopia um dos mais importantes livros dele, tá? Essa obra dele, desse pensador renascentista, ele também é marcado por uma profunda consciência cristã. Ele tinha um espírito muito crítico para sua época e ele se opôs ali às injustiças do modelo social do absolutismo europeu da época. Logo em seguida, vai apresentar Jean-Jacques Rousseau, outro europeu, também da época mais já do iluminismo, né? Que vai tratar na sua obra Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens e contrato social. Ele vai colocar aí toda essa natureza, sua condição hipotética da humanidade em relação a essa questão da desigualdade social, né? Ele se aprofunda bem sobre essa questão do Estado civil, gerar mais ainda a questão da desigualdade social. E para os dias de hoje, mais voltado para as nossas realidades, e não distante de More, também vem as teses de Rawls. Rawls, né, esse filósofo dos dias de hoje, ele expressa na sua obra Teoria da Justiça, e ela é considerada um marco na reflexão filosófica e jurídica deste tema. Ele vai expressar as políticas de compensação social estabelecida hoje em diversos países, inclusive aqui no Brasil, né? Ele aborda ali um bom exemplo que o sistema de cotas, por exemplo, para ocupação de vagas em universidades, empresas e cargos públicos, gera mais desigualdade do que favorecimento. Então, são diversos questionamentos que ele coloca sobre essa questão do contrato social, sobre o véu da ignorância, sobre a questão igualitária, sobre a questão dos excluídos nos dias de hoje. Aquilo que a gente acha que está favorecendo, às vezes está abrindo mais ainda o leque para avançar nessa desigualdade social, tá? Então também está aí na página 11 e 12 para vocês estarem lendo um pouco a teoria deles. Bora lá para os exercícios na página 13. Vou pedir para vocês fazerem lá atividade somente o exercício 2, o que é uma sociedade justa, e explique, tá? Explique então o que é uma sociedade justa. Na ética e cidadania, quero que vocês somente aprofundem o número 2, responder as 2 questões abaixo na bolinha verde, tá? No caderno. E daí a gente conclui na página 14 esses olhares sobre a paz, que a gente já vem há um bom tempo falando de valores como a tolerância, o respeito, a empatia, o diálogo. A cultura da paz começa dentro de nós, de cada um de nós. Essa paz que é tão sonhada, que foi muito bem escrita na música de Imagine, do John Lennon, que fala sobre essa guerra interna que temos que ter conosco mesmo, mas uma guerra para buscar a paz, para diminuir essa desigualdade, começa por nós, né? Nos sentirmos incluídos, nos sentirmos parte desse todo e lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Que essa paz seja paz de pensamentos, de sentimentos,
e que a gente possa entender que, embora cada um tenha o seu gosto, a sua aptidão, todos nós convergemos por um mundo melhor. E lembrando, então, que a trilha fica aberta do dia 31 de outubro até 13 de novembro, tá ok? Um grande abraço, gente, tudo de bom para vocês.